Bom, boa noite, galera. Bom, esse é o vídeo aqui de apresentação, tá? Do sistema. Vou tentar explicar, vou tentar ser o mais breve possível, tá? Já tá bem tarde, eu tô um pouco cansado. E, bom, vou continuar aqui a explicação, né? A princípio aqui, eu vou explicar mais sobre a estrutura do código, né? O que foi pedido pra gente ali, né? Que seguisse aqui o padrão MVC, tá? Então vou explicar aqui para vocês como eu utilizei, né, esse padrão, e dentro desse MVC eu acrescentei mais algumas pastas, tá? Então, falando de MVC, a gente tem o model, né, o view e a down. Explicando rapidamente aqui o que seria os três tipos de pastas, né? Eu explicaria aqui o seguinte, que a view é onde a gente armazena aqui nesse caso todas as partes gráficas do nosso site, né? Aí a gente está falando aqui das páginas mesmo ali, tanto de produto quanto de perfil, tudo aqui que tem visual, né? Todo visual que a gente tem da página, construção das tabelas, né? Todo o design. Aqui dentro, agora explicando a model, né? A gente tem a construção dos objetos. Explicando aqui basicamente, é como se fosse uma entidade, né? Aqui em PHP, nesse caso. Aí aqui, geralmente, ele tem todos os atributos aqui parecidos com os atributos listados na base de dados, né? Nas tabelas lá. Então a gente aqui meio que faz essa replica, né? Esses campos aqui dentro das classes aqui em PHP também. Então a gente tem essas. Aí aqui realmente só fica na model essa abstração, né? Essas classes de cada objeto, né? De cada entidade. Agora dentro da down, desculpa, MVC, né? Dentro da controller, o que a gente tem? A gente tem aqui o comportamento aqui onde fica realmente a lógica, toda a lógica aqui. Não diria completamente toda a lógica, né? Mas grande parte aqui da lógica do nosso site. Aí aqui a gente tem os métodos, tanto de listagem, de custo, listar as unidades de medida, listar os tipos de custo ou cadastrar o custo. Aqui segue o seguinte fluxo, né? Basicamente, se a gente for parar para pensar aqui e analisar, lembra do diagrama de sequência, né? Então o usuário ele acessa a view aqui nesse caso, vou mostrar um exemplo. Ela tem acesso a controller, ó. Eu faço um require aqui dentro da controller. Ó, lembrando que todas as páginas vão seguir esse mesmo padrão, tá? Então eu faço essa requisição aqui, essa requisição não, desculpa, esse import da controller, né? Falando aqui de cada página, por exemplo, a custo, ela sempre vai ter uma controller custo. A despesa, ela vai ter uma controller despesa. Perfil, nesse caso aqui, ele vai ter o controller do usuário. Produto vai ter a controller produto, entendeu? Todas seguem esse mesmo padrão. Aqui a view, ela se conecta com a controller da respectiva página, aqui no caso o custo. E essa controller aqui, né, com todo o seu comportamento, ela se conecta com a business, que se conecta com a down. Mas voltando aqui para o padrão MVC, né, basicamente no padrão MVC a gente só tem a model, a view e a controller. Eu adicionei essas duas páginas aqui, essas duas pastas, na verdade, que uma é a down e a outra é a business. Aqui, pensando no fluxo também, né, como eu falei,
o usuário conecta na view, a view conecta na controller. A controller vem para business, que é a camada aqui de negócio. Nesse caso aqui, né, a gente coloca as regras de negócio aqui do sistema. Mas aqui a gente só está realmente chamando o método aqui da down, né? Ele aqui realmente não foi necessário colocar nenhuma informação, nenhuma regra de negócio, tá? Então é só uma camada intermediária aqui, tá? E aqui na down, por fim, é a interação com o banco de dados, basicamente. Então aqui a gente tem todos os inserts, todos os updates e toda a conexão com o banco, né? Tudo relacionado ao banco de dados está aqui dentro dessas downs. E novamente cada view ali teria uma down aqui também. Custo produto, despesa e produto. Tá bom? Basicamente essa é a estrutura aqui do nosso projeto, tá? Bom, é importante saber aqui também que a gente usou um gerenciador de bibliotecas aqui em PHP, tá? Que foi o Composer. E nesse caso a gente utilizou ele para fazer aquele envio de e-mail, né? Com a execução daquela automação que a gente tem, que faz a leitura, né, em busca de custos expirados para enviar o e-mail ali para o usuário, né? E ir lá rever esses custos. Beleza? Então, uma Composer aqui, a gente conseguiu puxar uma biblioteca que faz o envio do e-mail. Aqui nesse caso, eu acho que vocês não precisam saber muito sobre o assunto, tá? É só realmente que a gente, se alguém perguntar como é que a gente faz esse envio de e-mail, a gente pode responder assim, que usou esse gerenciador, né, de biblioteca, que é o Composer, e baixou a biblioteca aqui no caso, PHP Mailer, né? É assim que a gente envia aqui. Mas beleza. Aproveitando que eu estava falando da automação aqui, né? A gente tem... Como é que funciona esse fluxo da automação? Dentro do Windows, eu não sei se vocês já viram, mas a gente tem um agendador de tarefa. Deixa eu abrir ele aqui, peraí. Beleza. Certo? Esse agendador de tarefa, ele basicamente executa um programa que você deixa programado aqui, né? Com um disparador, aí você define um horário de execução e ele executa naquele horário, né? Nas circunstâncias que você deixar aqui explícito. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A automação, basicamente, que a gente tem, que faz aquele envio dos custos expirados, ela é um arquivo .py, né? Tá tudo em Python. Basicamente, ela faz a leitura da nossa base, né? Procurando os custos inspirados, pega o e-mail desses usuários que tem os custos e faz o envio do e-mail, né? Faz o envio do e-mail, ela constrói todo o e-mail aqui e envia para esses usuários. Basicamente isso, tá? Não tem muito segredo não. Esse é o arquivo py que faz isso. Só que para executar esse arquivo py, eu tenho um batch. Esse batch basicamente é um comando do CMD, né? do prompt do Windows, que aqui eu chamo aqui, né, o py, né, o Python, e executo esse arquivo, né, esse que está nesse diretório aqui, né, esse custo data alteração e-mail, que é esse arquivo py. Por que eu criei esse batch aqui? Porque ele faz o seguinte: quando eu executo esse batch aqui dentro do agendador do Windows, ele vai lá e executa esse arquivo py.
É somente para isso mesmo. Então aqui, ó, nesse teste de automação, se a gente for dar uma olhada, ele tá como disparador aqui, né, de 5 a 5 minutos, beleza? E aqui as ações é executar justamente esse arquivo batch, tá? Na parte da automação é basicamente isso, tá? Eu acho que preciso entrar muito mais em detalhe não. Tá. Agora eu vou voltar para a tela aqui e vou fazer o logout. Ó, pensando aqui no sistema, né, logo na entrada, aí eu acho que aqui não tem muito segredo, né? A gente tem algumas validações na hora de fazer o cadastro do usuário. Então a gente tem que inserir o nome completo, o endereço de e-mail, aí aqui o CPF, aí é uma pequena validação aqui de CPF ou CNPJ. Acho que eles não vão entrar muito nesse mérito, porque é uma validação bem chula, assim, tipo, simples. E aqui a gente tem a questão da senha também. Tudo isso aqui é feito no front, tá? É front-end. Tudo isso aqui é feito com jQuery ou JavaScript, tá? A gente utilizou também o jQuery ali, que é um framework JavaScript, basicamente. Então, aqui não tem muito segredo. Agora, na hora de fazer esse cadastro, tem alguns segredos aqui, né? Que é a criptografia da senha, toda essa questão, né, de segurança. Isso é importante ressaltar na hora da apresentação, tá? Basicamente aqui, ó, o que a gente tem? Quando o usuário é cadastrado no sistema, ele pode selecionar se ele vai digitar um CPF ou um CNPJ, né? E ele também digita a sua senha, se a senha é forte e tal. Nessa questão aqui, o que acontece? No momento do cadastro, é gerado um salt, né? Um número aleatório. Um número aleatório para fazer o quê? Para fazer a criptografia da senha. Esse número aleatório, ele é concatenado com a senha que o usuário digitou. Exemplo, a gente tem esse número salt aqui. Finge que esse número aqui, salt, pode ser o número 52. E o usuário pegou e digitou a sua senha 1234. Então a gente vai fazer essa concatenação, né? Vai pegar esse valor 52 mais 1234 e vai fazer a criptografia, né? Que vai transformar toda essa senha nesses números aqui, nesses caracteres, né? Essa criptografia aqui não tem como a gente descriptografar isso, tá? Só tem como fazer o seguinte. Como é que a gente faz, então, você me pergunta, né? Como é que a gente faz para fazer o login, se a gente tá com a senha criptografada? Como é que a gente faz para comparar na base, né? A gente faz o seguinte. A gente pega esse salt, que é esse 52 aleatório, né, que a gente tem, porque a gente armazenou isso dentro da base também, tá? Tá aqui guardado aquele 52. E na hora que o usuário vai fazer o login, ele vai digitar uma senha. Então ele vai digitar, provavelmente um exemplo, 123, que a gente sabe que não é a senha dele, porque vai até o 4, né? 1, 2, 3, 4. O sistema vai fazer o seguinte, vai pegar aquele 52 que ele tem na base, vai pegar e concatenar com essa senha que o usuário digitou, que é 1, 2, 3. Concatenou, ele vai verificar se tem o mesmo resultado na hora de criptografar, ó, se ele bate com essa senha que está aqui criptografada também. Ele vai ver que não vai bater, porque o usuário só digitou até 1, 2, 3. E, consequentemente, ele não vai iniciar o sistema, ele não vai logar, tá? É assim que funciona. A gente tem aqui também um comparador de CPF, né? Então, o usuário aqui, ele não pode cadastrar um CPF que já tenha sido cadastrado aqui dentro do sistema. É importante que quem vai explicar a parte do usuário fale sobre isso também, tá? Beleza? Acho que da parte do usuário é isso aqui. Ah, não, tem essa questão também dos meses custo expirado.
essa quantidade de meses custo expirado é basicamente quantos meses o usuário quer esperar para que a gente avise para ele que aquele custo está expirado. Então, no momento que ele cadastrou aquele custo, a gente armazena a data. Aquele custo não, na verdade é despesa, né? Ah, não, é o custo mesmo. Desculpa, gente, estou com sono. Bom, é custo mesmo, né? É a quantidade de meses de custo ali que a gente precisa avisar, né? Que inspirou aquele custo ali. É bem básica essa parte aqui, acho que não tem muito segredo também, tá? Ah, tem também a questão do token de recuperação de senha, né? Como é que funciona isso? Bom, o usuário vai aqui, né, na parte de esquecer senha. Aí que ele vai digitar o seu e-mail. A gente tem uma validação na parte de esquecer senha, que a gente verifica primeiro se o e-mail existe dentro da nossa base, tá? Se ele não existir, ele não faz nada, na verdade. Ó. Vou colocar a Duda Costa aqui, sei lá, Gmail. Ó. Ele informa aqui, ó, e-mail não foi encontrado no nosso sistema. Agora, se existe, ó, ele demora um pouquinho. E envia o e-mail de redefinição de senha. Até deixa eu abrir aqui. Meu Deus, que demora. Mas tá aqui, tá? Aqui a gente tem o link. Ó, e basicamente é o mesmo aqui formulário, tá? Para redefinição de senha. Beleza? Quando a gente clica nessa redefinição de senha, ele gera um token. Ó, provavelmente isso aqui vai ser atualizado. Ó, é um novo token, tá? E tem uma data de expiração para esse token. Que aqui acho que a gente definiu, ó. Quanto tempo? Deixa eu ver. Eu não consigo identificar nesse caso. Acho que foi um dia, tá? 24 horas. Acho que foi isso mesmo. Tá? Pra ele redefinir a senha. Beleza. Acho que eu já vou entrar na parte do sistema aqui. Bom, isso aqui, essa parte não tá funcional, né? A gente tem a parte aqui do tipo de produto, despesa, custo, tipo de custo e custos inspirados, né? Bom, aqui eu decidi colocar a questão dos tipos de custo. Então o usuário aqui pode fazer o cadastro do tipo de custo, né? E fazer exclusão, edição, tal, como ele deseja. E esse tipo de custo ele aparece aqui, ó, né? Um tipo de custo ou categoria. Isso aqui é dinâmico, né? Dinâmico quero dizer que quando ele digita mais um custo, mais um tipo aqui, automaticamente aparece lá também. Aqui a gente tem as despesas, né? Que aí também não tem muito segredo no cadastro das despesas. E aí tem os custos. Tipo de custo também, que funciona na mesma lógica que o tipo de produto. E os custos inspirados aqui. Eu vou até fazer uma modificação aqui, ó. Dentro do usuário perfil aqui, tem essa opção aqui de quantidade de meses de custo expirado, que é aquele campo que eu falei, né? Quanto tempo eu preciso avisar aquele usuário. Aqui eu vou colocar 2 meses, tá? Então, 2 meses. Vamos ver se tem algum custo expirado. Ó, não tem. Eu vou pegar e vou atualizar isso, ó. Tem um custo aqui que eu cadastrei, alguns custos, né? Eu vou atualizar a data de alteração, né? Que foi a data que realmente fez o cadastro desse custo. Eu vou colocar 2 meses anteriores, tá? Então a gente está no mês 11, vou colocar mês 9. Beleza. Então, em teoria, a gente tem agora um custo inspirado, tá? Ó, ele já apareceu aqui. Porque foi cadastrado no mês 9,
né? Então, ou seja, já passou 2 meses desde o seu cadastro. Então ele precisa vir aqui e fazer a modificação desse preço, tá? Quando ele realiza a modificação aqui, eu não vou realizar a edição, ele atualiza novamente essa data aqui e faz com que esse custo desapareça dessa tabela, tá? Bom, aqui o usuário pode fazer também a questão da sua pesquisa, né? E funciona aqui também com JavaScript ou jQuery. E aqui a gente tem a paginação também, então dependendo da quantidade de custos ou da quantidade de despesas, né, o usuário pode ir lá e e selecionar a página que ele deseja. Aqui eu vou até adicionar mais um custo aqui, sei lá, vou colocar aluguel, valor 200. Data de vencimento, todo dia 1º. Quantidade de parcela, eu vou colocar 5 também. Beleza, cadastrei. Ó, aqui a gente já tem a paginação. Ó. Como é que funciona nessa paginação? Basicamente, ó, cada botão aqui, ele tem um endereço. Ó. Página 1 ou página 2, que seja. Quando você aperta, ele seta esse endereço aqui dentro da barra de navegação. E quando a gente roda essa página de novo, né? É o que acontece agora. E o PHP ele identifica em qual página a gente está, né? Porque a gente está passando isso aqui em cima. E dependendo da página que a gente está, ele faz uma listagem dos itens dessa página, tá? Não vou entrar muito no detalhe, mas é basicamente isso. Beleza. Aqui na pesquisa eu vou até falar também como é que funciona, que é o seguinte. Aqui nesse caso é com jQuery, com JS, né, com JavaScript. Como é que funciona? Quando a gente digita, a gente tem uma ação na hora de modificar esse dado aqui dentro do input, né? Quando a gente digita alguma coisa. Essa ação faz o seguinte, ela envia uma requisição, né, para controller da despesa, né, para o arquivo controller da despesa, que retorna para ela uma listagem. É o seguinte, ele pega esse valor que está aqui dentro, né, que a gente digitou, envia uma requisição do tipo post com esse dado, que é o GGG, por exemplo. E a controller ela vai fazer o seguinte, ela vai pesquisar as despesas que tem essa descrição GGG no meio da descrição, entendeu? Então aqui eu poderia procurar o, por exemplo, aluguel tem o no meio da palavra, mas eu poderia procurar também o el. Só o aluguel realmente tem, ó, essa particularidade, ó. Então a controller ela volta essa listagem, só que ela volta na forma de página. É como se na hora que a gente faz essa pesquisa, ele criasse uma segunda página contendo somente as despesas que fazem sentido na pesquisa que você digitou. E o que a gente faz aqui? A gente pega essa segunda página que a gente criou e pega o conteúdo da tabela dela e joga para essa tabela que a gente está atual agora, tá? A gente só pega o conteúdo dela. É assim que funciona. Agora na parte do produto, que é a mais importante, eu acho. Acho que vocês devam saber mais aqui. É que é o seguinte. Bom, a parte do produto é a mais complexa, porque eles vão perguntar o método que a gente utilizou para definir o preço do produto.
E o método foi o seguinte, o que a gente precisava? A gente precisava acumular todas as despesas daquele usuário. Então, toda despesa que ele tem no mês, ele deve colocar aqui. Então, quanto mais despesas ele acrescentar dentro aqui dessa lista, maior vai ser a precisão na hora de definir uma média, né? Então, o que a gente faz basicamente? Ó, observando aqui o mês 11. No mês 11, a gente tem a despesa de combustível e tem a despesa de gás também. Ó. Vou usar essas duas como exemplo. O que ele faz, o sistema? Ele pega o valor dessa conta no mês 11, mais o valor dessa conta no mês 11 também. 10 mais 15 é 25, beleza? O que ele faz? Pega a quantidade de contas que ele teve nesse mês, mês 11. Duas. 25 dividido por 2, né? Aí ele pega a média. 25 dividido por 2 é 12,50. Então ele sabe que a média das contas, das despesas que esse usuário tem no mês de novembro é de 12,50. Ele faz isso para todos os meses. Mês de dezembro, mês de dezembro, mês de janeiro e mês de janeiro. E vai fazendo isso para todas as contas que ele tem, né? Para todas as despesas que ele tem armazenadas no banco, tá? Quando ele faz isso para todos os meses, ele vai ter uma média de cada mês, né? Então, no mês de novembro, ele teve uma média de 12,50 na conta. E digamos que no mês 12, ele também teve a mesma média, 12,50. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e somar todas essas médias que ele teve e vai dividir pela quantidade de meses que ele tem dentro do sistema. Certo? Aqui nesse caso ele tem o mês 11, 12, 1, 2, 3. Então são 5 meses que ele tem aqui de diferente, né? Então ele vai pegar todas essas médias de todos os meses e vai dividir pela essa quantidade de meses aqui. Tá? Beleza. Com isso a gente tem a média das médias, né? Tem a média final da despesa fixa que ele gasta naquele mês. Depois disso, a gente tem os custos, que aí a gente está falando dos ingredientes. Aqui não tem muito segredo. O açúcar, que é o tipo dele. Aí aqui unidade de medida que a gente está falando. Então, 500 gramas de açúcar equivale ao preço de 15 reais. 1 litro de leite equivale a 5 reais, por exemplo. E aqui também, ó, quilograma, né? 1 quilo de farinha equivale a 4 reais, tá? Nesse caso aqui, desses dados que eu cadastrei aqui. Aí, isso tudo é somado na hora de cadastrar o produto. Porque é o seguinte, a gente define aqui a descrição do produto, define o tipo do produto, define o percentual de lucro, a quantidade mensal de vendas e seleciona todos os custos que a gente quer colocar. Tá? O litro. Vou utilizar 2 litros de leite. Olha que legal que o sistema já faz. Ele já pega, ó, ele sabe que 1 litro de leite é 5 reais. 2 litros de leite então dá 10. Ele já soma o valor total aqui. Essa quantidade mensal de vendas eu vou explicar depois, tá? Mas é necessário que o usuário coloque também. Isso aqui nada mais, nada menos que é a quantidade que aquele usuário pretende vender desse produto nesse mês, tá? Nesse caso 10. Aí eu venho aqui em cadastrar, tá? Não vou fazer isso porque eu já tenho um produto aqui, tá? O que acontece por trás? Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a parte mais complexa, tá? Do sistema. Que de fato, o que a gente tem?
Na hora de fazer esse cadastro do produto, eu tenho 3 procedures e tenho um trigger envolvido, né? Lembrando o procedure ali, o procedimento, e o trigger seria o gatilho, né? Ele deve estar relacionado a uma ação. Falando aqui do produto, na hora de fazer a adição, o que a gente faz? Primeiro, a gente pega as informações aqui em cima do produto. Então aqui a gente tem a descrição, o tipo do produto, o percentual de lucro e a quantidade mensal de vendas. Essas são as informações ali que a gente tem dentro da entidade produto, dentro da base de dados. A gente faz primeiro esse cadastro desse produto. Beleza, fez o cadastro do produto, a gente pega esse ID desse produto, tá? Por que a gente pega esse ID do produto? Porque a gente vai agora começar a cadastrar esses custos aqui. Beleza? Então a gente tem a tabela custos, que a gente vai jogando esses custos aqui, certo? E a gente tem a tabela produtos. A gente precisa de uma tabela relacional, né, que relaciona o produto com o seu custo. E é justamente essa tabela que a gente vai alimentar nesse segundo momento. Então, aqui por trás dos panos, a gente está listando também o ID desses custos. Quando o usuário coloca a adição aqui, né, ele está puxando também o ID desse custo. Então, a gente pega toda essa tabela que a gente colocou aqui, os custos, e pega todos os IDs desses custos. Com o ID do produto que a gente já cadastrou e com o ID desses custos, mais o valor total e a quantidade utilizada desse custo, a gente vai adicionando dentro dessa tabela, que seria a tabela relacional entre os dois, entre o produto e o custo, que seria a tabela TB custo-produto. Lá a gente vai jogando essa relação, né, entre produto e o custo, tá? Com o seu valor total. Feito isso, o que a gente tem? Eu criei um gatilho que faz o seguinte. O que esse gatilho faz? Ele, no momento que eu cadastro, que eu faço um insert na tabela custo-produto, que é essa tabela relacional que a gente criou, eu tenho que atualizar esse preço do produto, né? Porque a gente adicionou um custo para esse produto. Então, a gente precisa atualizar o valor recomendado dele, né? E é isso que esse trigger faz, ó. Basicamente, ao fazer o insert nesse db custo, ele faz esses comandos aqui. Então, ele pega aquele ID do produto, Então, pensa comigo. Na hora de fazer o cadastro nessa tabela relacional, eu preciso do ID do produto e o ID do custo. Lembra que a gente já pegou os dois? Nesse momento, quando a gente faz insert, a gente consegue pegar também esses campos que a gente está fazendo insert. Aí é o que eu estou fazendo aqui, estou pegando esse ID do produto, tá? Beleza, o que eu estou fazendo aqui? A partir desse ID do produto, eu estou pegando a porcentagem de lucro que o usuário digitou, né? Que o usuário... Lembra que a gente já cadastrou esse produto aqui? Então, a gente já tem isso na base, já tem a porcentagem de lucro. Eu vou só pegar essa informação. Trouxe para cá, beleza. Aqui também a gente tem o ID do usuário, porque no momento de fazer esse cadastramento, eu vou até tentar mostrar aqui. Na hora de fazer esse cadastramento do produto relacionado com o custo, né? A gente já tem o ID do usuário, que é aqui, ó. Porque é o seguinte, até voltando para a parte de login, tá? Quando a gente faz o login, a gente inicia uma sessão. E uma sessão, né, é basicamente como se fosse
o dado do usuário ali que a gente pode acessar a qualquer momento, né? O usuário está realmente logado naquela aplicação. A gente iniciou uma sessão porque o usuário está logado lá. Quando o usuário faz esse log, a gente joga esses dados do usuário dentro da sessão, tá? E aqui a gente consegue pegar esse ID no momento que a gente faz esse cadastro, beleza? Então, a partir daí que eu passo, né, esse dado na hora de fazer o insert lá e consigo recuperar aqui de novo, sem problema nenhum. Beleza, então a gente tem o ID do usuário e tem também o porcentagem de lucro do produto. Fora também aqui o ID do produto, né? Depois, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e somar todos os valores total do custo, né? Eu vou até mostrar aqui a base para ficar melhor de melhor entendimento, né? Então, lembrando que a gente tem aquela tabela relacional é essa aqui, ó, custo e produto. E aqui a gente tem os valores total do custo, né? Que é a soma, né? A quantidade utilizada com o valor daquele custo. Então a gente tem que pegar e somar isso, né, desse produto aqui, no caso 42. Aqui nesse caso dá 22,50. Beleza? Show. Vamos voltar lá. Então a gente tem o custo do produto aqui também. Depois de fazer tudo isso, a gente pega a média da despesa, né? Lembra daquela coisa que eu falei ali, do que eu expliquei da média aqui das despesas? Lembra? Então, é isso. A gente vai pegar a média dessa despesa, tá? Aqui também a gente precisa da quantidade de venda estimada do produto. Pensa comigo. A gente tem a despesa, né? E a despesa ela precisa ser fracionada, dividida entre a quantidade de vendas que eu vou ter dentro do mês. Então pensa aqui. Eu tenho vários produtos, né? Eu sou empreendedor e tenho vários produtos. Nesse caso aqui, vamos idealizar que a gente tem 3 produtos, né? E o primeiro produto, ele vai vender mensalmente, que foi o que eu coloquei aqui nessa parte, nesse input, ele vai vender 30 unidades. Beleza. O segundo, ele vai vender 10. E o terceiro, ele vai vender 5. Beleza. Se a gente somar toda essa quantidade de vendas que eu vou ter dentro do mês, a gente tem 10 mais 30 mais 5, que dá 45. Concorda comigo que a despesa, para a gente pagar a nossa despesa mensal, a nossa média da despesa mensal, não é só dividir a despesa que a gente tem no mês pela quantidade de vendas? Que aí, nesse caso, se a gente tivesse uma despesa de R$20, por exemplo, mensal, a gente dividiria esse valor, né, pelas 45 vendas que a gente vai ter. É basicamente isso, tá? E nesse caso aqui a gente filtra por usuário sempre, né? Porque aqui a gente está pegando só as vendas dos produtos daquele usuário, tá? Beleza. Então, com todos esses dados nas mãos aí, o que a gente faz? Basicamente, a gente pega aqui, faz aquela divisão que eu falei, né? Pegando a média da despesa e dividindo pela quantidade de vendas. Depois, para a gente definir esse valor total do custo do produto, a gente pega o valor total que a gente gasta, né, para produzir aquele produto. Aí o valor total, estou falando do valor dos custos aqui, tá? Mais a média total geral. O que é essa média total geral? É a nossa despesa dividido pela quantidade de vendas, tá? Então isso vai somar com o nosso valor de custo. Então a gente vai ter o custo
para produzir aquele produto, mais das despesas, né? Então a gente vai ter esse custo total para produzir esse produto, que é isso aqui, ó, valor total, custo produto, tá? Aí aqui é uma regra simples, só implementar, né, adicionar a sua porcentagem de lucro que o usuário definiu ali no caso. Aí a gente tem que pegar essa porcentagem de lucro, dividir por 100, né, fazer a multiplicação com esse valor, que a gente vai ter o valor acrescido dessa porcentagem de lucro, né, basicamente. Depois de fazer essa conta, a gente vai ter o valor recomendado do produto. E aí a gente faz o seguinte, vai lá na tabela TB produto e altera esse preço recomendado, entendeu? Bom, acho que é basicamente isso, tá? Acho que o vídeo já ficou muito longo, mas já pegaram bastante coisa, eu acho que no geral é isso, essas são as partes mais importantes, tá? Qualquer coisa a gente desenrola lá, mas no geral é isso. Valeu, gente. Vou dormir.